Bom dia, eu sou o Cal, eu trabalho como assessor jurídico da Aspulv, sindicato de base do Andes, já desde 2019, e aqui a gente tem a função de atuar sobre a carreira docente no Magistério Superior e EBTT. Sim, então, a gente teve esse encontro que costuma ser anual. Nesse encontro a tônica aí tem sido esse período eleitoral que a gente está tendo, e também a questão da pós-pandemia, que são o retorno presencial tem gerado ainda um tanto de conflitos normativos, e também conflitos na prática docente, fruto aí dessas reconfigurações do trabalho posterior à pandemia. E aí disso surge uma pauta que foi bastante extensa, que a gente acumulou ao longo desse último período e que a gente teve um bastante prazer, foi um reencontro dos advogados, e um reencontro para a gente debater as diversas problemáticas, ver quais os avanços possíveis em torno de experiências locais e também em torno de diretrizes nacionais tomadas pelo Andes. Ótimo. O que a gente debateu sobre a Lei Geral de Proteção de Dados primeiro sobre, apesar de já ter alguns anos da sua edição, ela ainda se coloca como uma novidade, tanto no mundo sindical quanto no mundo corporativo, empresarial, e na administração pública. Então, apesar do governo ter uma prática de tentar, por meio da sua governança digital, estabelecer algumas metas de controle de dados, a gente observa um aumento exponencial da prestação de serviço público por meio desse serviço informatizado, e até mesmo uma limitação do acesso aos serviços, aí a gente fala da saúde, acesso ao controle da própria remuneração, às informações sobre a remuneração do servidor, tudo hoje se faz por meio de plataforma digital. A gente fala do Solgov, e aquelas relações que estão conexas ao Solgov, Então o servidor tem que providenciar um cadastro ali naquela plataforma e daquele cadastro derivam outros subcadastros, para outros subsistemas. Então isso tem gerado a preocupação nossa, junto aos nossos sindicalizados e também a categoria docente de uma forma geral, porque pode haver um vazamento de dados, pode haver também não só o vazamento, mas um cruzamento de dados intencional por parte de um governo ou de outro, Então, esse foi a tônica do debate, como que a gente opera, como que a gente presta atenção para que os dados sensíveis, ou seja, aqueles dados que mexem com a opção que o servidor tem em sua vida pessoal, as opções de carreira, as suas publicações, como que a gente protege esses dados para que eventual cruzamento que seja feito dentro do banco de dados, dentro dos sistemas informatizados do governo, não venha a servir de pretexto para controlar a prática docente. E, nesse sentido, não teve uma conclusão assim, de alguma orientação para passar para os professores? Bom, até o momento a gente está prezando por uma prática ainda individualizada, Então a gente compartilhou mais as experiências locais e sugeriu alguns alertas para algumas situações, por exemplo, dos recadastramentos que têm sido muito frequentes, e a falta de acesso paralelo ao sistema informatizado, Então o que chamou muito a nossa atenção é que muitas vezes pede-se o recadastramento em algum sistema,
mas não dá oportunidade para o servidor que tem uma dificuldade de acesso, principalmente os mais idosos, né, de ter o acesso via órgão gestor, né, ou até o acesso por meio de um computador presencial, né, uma orientação mais presencial. Então, isso que chama a nossa atenção é algo que deve ser fruto de uma cobrança próxima junto às IFES, né? Ainda na LGPD, eu acho que seria pertinente a gente falar da importância dos próprios sindicatos adequarem seus bancos de dados, né? Então, foi tirado como diretriz, né, que o ANDES, até mesmo por meio do Congresso do ANDES, já tinha essa diretriz prévia, né? Mas que o ANDES tentasse se reunir para consolidar uma orientação para todas as associações docentes, né? Para as associações de base terem um melhor controle dos dados dos sindicalizados, né? Controle que eu digo para aumentar a segurança, né, e evitar qualquer prejuízo aí futuro. Aí sobre a carreira e previdência, né, aí passam todo o encontro. Basicamente a gente falou do planejamento previdenciário, né, e da reforma da Previdência. Então, desde a última reforma, né, que adicionou mais elementos às outras reformas, né, as outras normas que reformaram a Previdência do servidor público, inclusive, isso gerou ali uma expectativa de direito, né, para os nossos possíveis aposentados. E gerou também que eu posso dizer de forma mais simples, um afastamento, né, da perspectiva de aposentar para os nossos possíveis aposentados, né, de imediato, né? Então, a gente debateu bastante a questão do planejamento previdenciário, que é o quê? Que é uma dúvida que tem sido muito frequente, inclusive na nossa base sindical, que seria o interesse, né, diante das inúmeras normas aí que foram criadas, de saber qual é a possibilidade, né, de um sindicalizado, de um docente, aposentar hoje e qual seria o valor dessa aposentadoria. Então a gente fez um apanhado das normas existentes e ressaltamos a importância de tentar responder esses questionamentos, né? Aí tem associações que têm um serviço particular de fazer esse cálculo, né, à risca mesmo, né? Aqui na Aspulv a gente presta esse serviço com uma assessoria pericial contábil, né, que tem feito esse cálculo de média, né, e tem outras ADs que fazem só aquele apanhado jurídico, né, enquadrar o servidor nas situações de idade e tempo de contribuição, né, sem prever qual que seria a média salarial no caso de aposentadoria. Então a gente debateu bastante sobre esse planejamento previdenciário e o que a gente pode fazer. Aqui na Aspulv a gente faz esse serviço completo, seria interessante para cada sindicalizado que tiver em vias de se aposentar. Sim, como a gente está no momento eleitoral, né, no ano eleitoral, então a gente debateu bastante o quanto que essa conjuntura tem influenciado as decisões judiciais sobre as instituições federais de ensino, né? Então, basicamente, a gente falou sobre a liberdade de manifestação, né, e do pensamento. Recentemente, a gente teve um comunicado da pasta aí do Ministério da Economia relacionado à comunicação. Apesar da redundância, que tem vários tipos de comunicados, né? Mas esse foi sobre comunicação no âmbito das IFES, limitando os tipos de comunicação que poderiam ser feitos no ano eleitoral. É uma forma de cercear mesmo a liberdade dos sindicatos dentro do território, não só dos sindicatos, mas
das agremiações, e não só das agremiações, das pessoas, né, em manifestar suas opiniões sobre a política, ou sobre a lógica da instituição, ou sobre a lógica da sociedade, né, sob a pena de se verem envolvidas em apurações quanto a uma analogia, como se estivessem fazendo manifestações de apreço a um candidato, a um partido ou a um momento eleitoral. E a gente vem já desde 2018, né, numa lógica de defender arduamente esse direito à livre manifestação. Não sei quem vai saber disso, mas a gente rememora de que posterior a 2016, ao impeachment, né, a gente trata isso como um golpe, houve uma tentativa de silenciar dentro das universidades qualquer tipo de manifestação. E aí nós ingressamos com uma medida, que foi um questionamento de constitucionalidade sobre as decisões que juízes eleitorais estavam tomando de cercear a manifestação política eu digo ampla, né, crítica, dentro das universidades. E aí o voto, né, dos ministros do STF consolidou o entendimento de que a manifestação política ampla, né, genérica, a manifestação crítica, ela é permitida. Então a gente repisou muito sobre essa decisão e sobre esse enfrentamento. A gente teve essa conquista, né? Na verdade foi uma reconquista, foi uma reafirmação da Carta Constitucional num contexto de ataque que a gente sofreu, né, entre 2016 e 2018 e vem sofrendo aí paulatinamente. Para reforçar que em 2022 a gente não vai permitir esse tipo de conduta, né, e que a categoria docente está assegurada em relação à sua livre manifestação de pensamento crítico, né, a realização de espaços, de eventos de qualquer porte, né, desde que respeitada a legislação eleitoral minimamente, né, sem fazer um apelo a um candidato específico, mas podendo debater com liberdade qualquer tema crítico que for pertinente. Aí disso a gente tratou as derivações, né, que são essas tentativas de censura, as aberturas de processos administrativos disciplinares. Tudo isso cai por terra quando está relacionado com o estrito direito à liberdade de manifestação, à liberdade de cátedra. Para além disso, nós debatemos um pouco também, que tem correlação com esse momento eleitoral, sobre as intervenções que foram feitas nas IFES, né? As intervenções que a gente fala, que foi o desrespeito às eleições internas para reitor, né, em diversas IFES do país, né? Não foi a nossa realidade aqui, mas em outras IFES a gente teve um embate muito forte para que se respeitasse o voto da maioria, né, a escolha da maioria em detrimento da nomeação de reitores, né? E aí foi tratada essa conjuntura, que foi por mediações judiciais, bastante embate, bastante liminar, né? Bom, de forma geral a gente debateu alguns outros temas da carreira, algumas ações judiciais que ainda estão em tramitação, né? O RP, o 3.17 mesmo, a questão de quinquênios, questões que têm que ser incorporadas a futuros reajustes salariais, né? A perspectiva de concurso docente, a perspectiva de reposicionamento no caso de docentes que fazem concurso, né, para tentar uma espécie de redistribuição entre institutos federais, entre universidades. Debatemos também aí a questão que aqui também não foi muito falada, não foi trazido para a nossa assessoria, mas nas capitais nós tivemos alguns exemplos, né, que foi a questão dos estrangeiros, professores estrangeiros que tiveram, né, uma limitação do seu direito ao trabalho, né, ao cargo efetivo e também a permanência no país devido ao preenchimento de alguns requisitos, né, para ingresso no cargo, por serem estrangeiros, né? Então teve um debate muito ferrenho ali da ação judicial, das medidas judiciais que foram tomadas para assegurar o direito desses professores, né, que teve um aspecto de perseguição política em algumas instituições.
Então nós fizemos um debate muito amplo sobre a carreira, né? E os servidores podem ficar assegurados de que a nossa assessoria sai mais fortalecida do encontro, né? Para prestar um serviço cada vez aí mais de qualidade, né? E só uma curiosidade, recentemente a lei de cotas fez 10 anos, né? Chegou a se debater isso? Porque eu lembro até que a ASPU fez um evento, uma live, falando que a lei de cotas efetivamente para professores, funcionários, não está sendo seguida, né? Tipo, ela não está tendo esses resultados que tem, por exemplo, entre os estudantes. Isso foi uma pauta lá? Isso é uma pauta do grupo de trabalho, de um dos grupos de trabalho de carreira do Andes, né? É uma pauta permanente, né? Essa implementação da legislação. Mas eu creio que a gente demande, até mesmo por meio desses questionamentos locais, de tomar uma medida mais concreta aqui junto à instituição. Quando se abrem concursos novos, o nosso papel e o papel de todo docente é fiscalizar nesse sentido se está havendo a reserva de vagas, né, a cotização adequada, conforme determina a lei. Se não houver, é caso sim de trazer para a assessoria jurídica para a gente tomar medida judicial, inclusive, cabível. Bom, a gente está hoje numa perspectiva muito peculiar aqui em Minas, que é a implantação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E nós temos feito esse debate, trouxemos esse debate a partir da nossa realidade local lá para o encontro jurídico, que a nossa preocupação a princípio é de que os processos que estavam no Tribunal Regional da 1ª Região, eles foram baixados e estão sendo migrados para o novo sistema. Também a gente vai ficar sob a égide de novos desembargadores, né? Foram nomeados recentemente por esse governo. Então, vai haver uma reconfiguração das relações político-institucionais do Judiciário Federal. E isso vai acarretar uma mudança de entendimentos sobre as pautas do serviço público, né, federal. Então, são cenas do próximo capítulo, mas que a gente já tem nos desdobrado, né, tentado aí debruçar sobre essa questão, e principalmente vai demandar uma atuação nossa junto a esse órgão, né, ao tribunal, que agora encontra em sede em Belo Horizonte, mais próximo da gente também, mas não só com a preocupação, mas também com um anseio positivo de que os processos que a gente tem em Minas, né, eram cerca de 20% a 30% dos processos do Judiciário Federal, hoje poderão ser julgados com mais rapidez. Então, além da nossa proximidade, né, para constituir essas relações, né, institucionais de forma melhor, a gente anseia por julgamentos mais rápidos para os processos dos servidores. Essa é a novidade que a gente queria trazer também.